sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Primeira Timóteo 5, 8. Se possível for ser projetado o texto aqui, serei muito grato. Se contudo isto não for possível, tudo fica bem. 1 Timóteo 5, versículo 8, está contido o seguinte. Primeira Timóteo 5, 8. Diz assim. Acharam todos? Amém? Diz assim. Ora, e lá está o texto. Você é o cara, viu? Diz assim. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. E é pior que o descrente. Ali diz que é pior que o infiel. Esse é o texto. É dele que nós vamos extrair, portanto, eu acho que eu tenho que ficar neste campo aqui o tempo todo, né? Senão... Tem outra lá? Então aqui me pega de qualquer jeito. Tá, acabou. Eu gosto de ficar mais perto. Tá? Queridos, esse é o texto. Ele será o objeto de nossa reflexão. É o texto principal. Contudo, não ficaremos presos tão somente a ele. Teremos que verificar se outros textos confirmam o que ele diz. Portanto, você deixa marcadinho esse texto, porque a gente vai e volta, tá? Muito bem. O que é que esse texto nos ensina? Você vê que, muito embora nele, no texto, não esteja contida a palavra família, family, né? Não está contida esta palavra aí no texto. Entretanto, pelo conjunto de palavras que fazem parte do texto, a gente percebe de forma muito nítida que o assunto focalizado, que o tema focalizado neste texto é o quê? Família. Muito embora nele não esteja a palavra família, mas o assunto é família. E é sobre isso que nós vamos falar. Portanto, nosso tema... Saiu. Nosso tema é família. Sobre esse tema, o que é que nós vamos focalizar? O que é que esse texto vai trazer para a gente? Primeiro tema que eu gostaria, primeiro subtema, primeiro tópico que eu quero focalizar sobre esse tema aqui é conceito. Quando eu digo conceito, eu quero dizer o quê? Conceito tem a ver com o quê? Tem a ver com definição. Tem a ver com aquilo que as pessoas concebem sobre ser família. O que é família? Se você tivesse a oportunidade de dar essa definição, o que você diria? O que é família para você? Alguém? Obrigado. Obrigado. Vai dar certo. Só um minutinho. Voltando então ao que a gente estava falando. Se você tivesse que definir a palavra família, como você faria? Qual o conceito de família que você tem? O que é família para você? Alguém se arriscaria? Alguém me ajudaria na construção deste conceito? Agora eu estou lhe vendo. Saulo. Lembra que eu falei sobre ele antes? Ele chegou.
Prazer vê-lo aqui. O que é família para você? Alguém me ajuda? Hein? Certo. Bem, a filosofia e a história fala que família é um conjunto de indivíduos que habitam o mesmo teto. Isso é a teoria deles, né? Agora, dentro do contexto cristão, e dentro de família, para mim, família é um conjunto de pessoas que habitam o mesmo teto que você ama. E fora disso também. Está aí. Gostei da definição. Quem mais me ajudaria? O que é família para você? Além do que é de seu nome? Jaime. Diga, meu. Toninho. Esse é o nome. Eu diria até que seria uma bênção dada por Deus para me ajudar a alcançar o céu. Alguém tem dúvida disso? Boa sua contribuição. O que mais? O que é família para você? Antes de alguém responder mais, eu vi alguém levantando a mão ali. Vocês estão dispostos aqui a saírem 2 da tarde? Alguém disse não, alguém disse sim. Vamos ver aqui, pela família sim, né? Mas nós não vamos até as 2 da tarde não, viu? Seguramente. Contudo, não vamos passar 30 minutos aqui. Tá? Até porque eu gosto de ver a igreja participando. E quando se dar a oportunidade da igreja participar, a gente vai um pouco mais. Mas a coisa fica gostosa, porque o alimento não sou eu que estou preparando, nós estamos preparando juntos. Fala, quem levantou a mão aí? Família. Hawais é um filólogo, é um dicionário, filologista, que traz algumas definições de família. Uma está em sintonia com a definição apresentada pelo Jaime. Diz lá, o Hawais, que família é um grupo de pessoas que vive sob o mesmo teto. E aí ele dá o exemplo de como é constituído esse grupo de família. Pai, mãe e filhos. Isso é o Hawais que dá, portanto, apresenta este conceito e traz este exemplo. Este mesmo dicionário, essa é a primeira definição. A segunda definição que o mesmo dicionário dá é que família é o grupo de pessoas procedente de um mesmo tronco ancestral, de um mesmo tronco consanguíneo, biológico e assim por diante. Então, por exemplo, é possível que tenhamos aqui 2 irmãos que já tenham famílias diferentes, né? E, portanto, mas procedem do mesmo tronco, muito embora tenham famílias diferentes, moram em lares diferentes, né? E aí tem suas esposas, tem seus filhos e tal, todos fazem parte de um mesmo tronco consanguíneo, e a isso se dá também o nome de família. O mesmo dicionário diz que família é o grupo de pessoas unidas pelos laços do casamento, pelos laços fraternos e pela filiação consanguínea ou adotiva. A isso eles chamam de família. Mas ainda apresenta uma quarta definição, apresenta outras definições, eu quero, contudo, me ater apenas a estas 4. A outra definição que o Hawais apresenta é de que família é o grupo de pessoas unidas pelos mesmos ideais. Pelos mesmos ideais. Pelos mesmos objetivos. Então, veja, a primeira definição define como família aqueles que vivem debaixo do mesmo teto. Tá? E existem até muitos que não são, muito embora não tenham consanguinidade, não têm união de sangue, mas ainda assim formam família, como, por exemplo, marido e mulher. Raríssimos os casos em que marido e mulher têm laços de sangue, né? Às vezes são primos de 1º, 2º, 3º, 4º grau e tal, e se casam, né? Tem laços de sangue e formam uma família. Muito bem. A outra definição faz referência a uma família um pouco mais ampla, muito embora não vivam debaixo do mesmo teto, mas como tem o mesmo tronco, o bisavô, o tetravô, o que for, é o mesmo tronco, de ali saíram muitos primos, muitos tios, muitos ismos, e é uma família. É a família Nogueira, é a família Santos, é a família Silva, é a família Xavier, e aí vai. Porque provém tudo de um mesmo tronco.
O meu nome, o meu prenome, o meu nome é a minha identificação pessoal. O meu sobrenome é a minha identificação de raiz. De onde eu provenho. De onde eu sou originado. De onde eu procedo. Muito bem, isso é família. Mas essa quarta definição já apresenta um conceito diferente. Diz que família é o grupo de pessoas unidas pelos mesmos interesses, pelos mesmos ideais. Isso também está em sintonia com a palavra do Senhor, que, por exemplo, se a gente for agora, e a gente vai, a Gálatas 6, versículo 10. Veja o que é que está contido lá. Gálatas 6, versículo 10. Nós estamos trabalhando sobre família, neste momento trabalhando sobre o conceito de família. O que é família? Gálatas 6, versículo 10. Será que esse texto consegue sair aqui? Saiu. Olha o texto. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas... Outras traduções, na sua é possível que esteja contida a palavra família. Mas, principalmente, aos da família da fé. Nós não temos, Nilson, união de sangue. Nós somos de troncos ancestrais diferentes. Seu sobrenome? Silva. O meu é Santos. E eu não tenho nenhum Silva na minha família, a não ser a minha mulher, que veio e se uniu para mim, trazendo Silva para os meus filhos. Mas a minha família de origem, ninguém tem Silva. Então, é bem provável que não sejamos do mesmo tronco biológico consanguíneo. Entretanto, a despeito disso, somos uma família. Unidos pelos mesmos ideais. Unidos pelo mesmo corpo de fé. Unidos pela mesma esperança. Somos unidos pela esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Somos ou não somos? Somos unidos pela confiança, pela certeza que temos de que a sagrada lei de Deus está em vigor. Inclusive o quarto mandamento, que requer de nós a observância do sábado como sendo o dia do Senhor. Unidos por esses interesses, unidos por esses ideais, nós formamos uma nova família. Que não tem sangue, não tem casamento, não vive debaixo do mesmo teto. A despeito disso, somos... família. Irmãos, conceito de família estamos tratando. Acho que está bom. Para conceito, senão a gente vai se esticar muito. Eu quero tratar um outro tópico dentro deste assunto. Um outro tópico. Dentro deste assunto. Qual é? Qual é o tópico? Alguém está lendo? Consegue ler aí? Tipos. Vimos o conceito, o que é família. A população tem seus conceitos. Alguns deles estão em sintonia com tudo isso que a gente acredita. Outros são um pouco diferentes, porque os conceitos hoje estão muito plurais. Está muito pluralizado. Mas estes estão em sintonia com aquilo que a palavra de Deus preceitua, estes que foram apresentados. Tipo de família. Também hoje tem muita coisa que se chama família. E você pode até não concordar, mas é. Até se valendo desses conceitos primários que foram apresentados aqui. Muito bem. Tipos de família. Eu, contudo, não quero falar sobre os tipos de família que a sociedade hoje concebe como sendo tipo de família. Eu quero falar apenas dos tipos de famílias que estão sugeridos pelo texto. Vamos então agora ao texto, objeto principal de nossa meditação. Alguém se recorda qual é? Hein? 1 Timóteo 5,8. Você devolve ele para a gente? 1 Timóteo 5,8. Veja como é que diz. 1 Timóteo 5,8. E eu quero que você olhe as palavras que no texto estão contidas e me diga qual a sugestão do texto. Quantos tipos de família estão sendo propostos pelo texto que nós estamos meditando? 1 Timóteo 5,8. Ele vai sair, já saiu. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e, principalmente, dos da sua própria casa, é pior que os... como é que diz lá? Negou a fé, e é pior
do que o infiel ou do que o incrédulo. O tópico que nós estamos tratando agora é o quê? É o quê? Tipos. Tipos de família. Segundo a indução do texto, quantos tipos de família ali estão contidos? Quantos? 2 tipos. Nota 10, vocês estão ligados. Quais os tipos de famílias que estão contidos ali? O número foi acertado. Quais os tipos? Vamos adiantar. Adelante. 2 tipos. Primeiro tipo, os seus. Segundo tipo, os da própria casa. São 2 tipos diferentes. Quem são os seus? Segundo os entendidos dessa área de família, os seus podem ser qualificados como a família de origem. Aqui são os seus. Família de origem, os seus. O segundo grupo de família, que aqui está sendo sugerido pelo texto, é os da própria casa, que, segundo os entendidos também na área de família, pode ser considerado aqui como família nuclear. Família nuclear são os da própria casa. Aqui é um P de própria, aqui está tudo pequenininho, só quem está mais perto consegue enxergar direitinho. E olha se não tiver o bicho chamado miopia nos olhos. Quando tem um bicho chamado miopia, nem um palmo além do nariz às vezes consegue enxergar, né? Tem que ter o piscinê. Queridos, tratamos conceitos, tipos de família. Os tipos sugeridos pelo texto são 2. Os seus, que aqui é chamado de família de origem. Os da própria casa, que é um P de Paulo e de própria. E aqui é casa também. Os da própria casa, que é a família nuclear. Gênesis 2, verso 24. Veja como é que diz. Gênesis 2, 24. Veja como é que diz. Em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus. Que sua cruz o motive a orar e a cantar conosco esta canção. Não é isso que está no texto, não. Eu estou só falando a música, né, que nós cantamos, né? O que é que o texto diz? Portanto, o que é a família de origem? Você não é fruto do acaso, Nelson. Entendeu? Você também não é fruto do acaso. Você não apareceu do nada. Houve uma explosão e como fruto, como resultado dessa explosão, saiu um antenor assim, abençoado por Deus e bonito por natureza. Gostou? Não gostou? Outros gostariam mais do abençoado por Deus. Mas você se ligou mais no bonito, né? Queridos, amém, né? Queridos, eu vou me reencontrar, eu brinquei e me perdi. Mas me encontrarei com a minha ideia. Como é que é? Sim! Não houve uma explosão, né? E como fruto da explosão surgiu um antenor assim. Não. Ele tem uma origem. Ele tem uma procedência. Tá? Essa procedência é a sua raiz. De onde ele procede. São os seus pais, que por sua vez procederam de outras raízes, que são os seus avós, que procederam, por sua vez procederam de outras raízes, são os seus bisavós, os seus tetravós, e assim vai. Até chegar a Adão. Todos temos uma raiz. Temos uma origem. O texto bíblico disse, deixará o homem a sua origem. Deixará a sua casa. A casa dos seus pais.
uniciar a sua mulher, formando a sua nova casa, a sua própria casa, a sua família nuclear, o seu novo núcleo familiar, uma nova unidade habitacional, com novas leis, com novos propósitos, nova maneira de ser, de agir, atuar na sociedade e assim sucessivamente. Duas famílias básicas. Todas as outras entidades que chamam de família está relacionado com esses dois termos aqui. É uma origem e a própria casa. Pode ser uma, né? Porque chamam, dizem aí, família monoparental. Mas a monoparental é a própria casa, que teve uma origem. Chamam aí família anaparental, mas a anaparental teve uma origem e tem a sua própria casa. E assim sucessivamente. Existem muitas designações do que é família, dos tipos de famílias que existem e compõem o nosso tecido demográfico, social. Muito bem, queridos. Mas todas elas têm a sua origem e têm a sua própria casa. O conselho bíblico foi: deixa a tua casa, deixa a casa dos teus pais, deixa os seus, une-se à sua própria mulher ou ao seu marido, formando a sua nova casa, formando o seu novo lar, e assim por diante. Isso é família. Esses são os tipos de famílias alicerce, base, tá? Que continua alimentando o ciclo de família, tá? Mais um texto, Gênesis 12, de 1 a 3. Gênesis 12, de 1 a 3. Nós estamos estudando sobre família. E a gente vai acabar incluindo vocês também dentro da família. Tá certo? No dia de batismo, geralmente se fala sobre batismo, mas eu fui convidado para falar sobre família. E é sobre isso, portanto, que nós vamos tratar. Gênesis 12, 1 a 3, diz assim. Vai aparecer o verso 1 a princípio aqui, que diz assim: Ora o Senhor disse a Abraão: sai de onde? Sai de onde? Da tua terra. De onde mais? Da tua parentela, os seus. De onde mais? Da casa do teu pai, a tua origem. Larga tudo e parte para um lugar que eu te mostrarei. E ali forma a tua família. E ali forma a tua família. E da tua família eu formarei uma grande nação. E da tua família eu formarei uma grande nação. Ponto. E disse mais. Versículo 3. Veja como é que diz o versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E, o que mais? Em ti serão todas. Quando Deus construiu a família de vocês, vocês atenderam a orientação de Deus. Quero crer que tenham atendido, porque alguns não atendem. Queridos, não há felicidade se a gente não atender a recomendação do Senhor. A recomendação do Senhor é que a gente tem que deixar a casa dos pais. A gente tem que deixar a origem e formar uma nova a unidade habitacional, um novo lar, uma nova casa, uma nova família. Alguns se casam, atendendo a orientação do Papai do Céu, de Gênesis 2,18, que diz que não é bom que o homem esteja só, e o cara acredita nisso, vai lá e se une. A cara acredita nisso, vai lá e se une. Contudo, não segue a orientação completa. A orientação completa é quando você pensar em se casar. Diz o velho ditado que quem casa, é isso aí. Tem que querer casa. Não pode estar pensando em fazer um quartinho na casa do pai e da mãe para ficar ali, aglutinado, onde sogra se interfere nas coisas da nora, onde pai quer dizer como é que o neto tem que ser criado. É fonte de maldição. Papai do Céu disse: no dia que você pensar em casar, pense em ter casa, meu filho.
se forme, ganhe dinheiro, tá? Tenha condição de sustentar a casa, de comprar um quartinho só. É só um quartinho com um sanitário. Só cabe uma mesa, só cabe uma cama, melhor dizendo, uma cama, um fogãozinho, um projeto de mesa, 2 banquinhos. E tem que ter um lugarzinho para as necessidades físicas. E pronto. Faça disto o seu lar. Mas alguns não querem largar o conforto da casa de origem. Conforto físico, material e etc e tal. O conforto gastronômico, a comida gostosa que a mamãe faz, ninguém não quer largar. Não vai ser feliz. Para ser feliz tem que sair. Formar a sua própria casa. Deus quer a sua felicidade. Agora, a sua felicidade não vai ser uma realidade na sua vida só porque Deus quer. Você também tem que querer. Se você não quiser, não se programar, não se planejar, não lutar para que a coisa aconteça conforme Papai do Céu recomenda, a felicidade vai passar assim meio de lado, perto de você. Mas não vai bater no seu coração lá dentro. Tá? Esse é o projeto de Deus para as famílias. Larga, forma a tua, viva a tua vida. E aí, cara? Beleza? É isso aí. É isso aí. Gostei. É isso aí. Queridos, outra coisa bem importante. Quando Deus formou a sua casa, foi para que a sua casa seja uma fonte de bênção. Em ti serão benditas ou abençoadas as demais famílias. Quando Deus formou a sua casa, foi para que os seus vizinhos sejam abençoados pela sua família. Você não pode se trancar em si, só em torno de si. E não, brasa só para minha sardinha, tudo só vem para nós, e os outros nada. Não é esse o projeto de Deus. Quando Deus criou a ideia de família, foi para que através da família a verdade passe de geração em geração. Foi para que através da família, o ser humano se multiplicasse sobre a terra. Foi para que através da família, as famílias que são mais carentes, por conta da influência do pecado, então criou essas diferenças, assim, sociais, econômicas, e por conta disso, uns têm comida demais para botar fora, outros têm comida de menos. Tem gente, acredite se quiser, mas tem gente que dorme toda noite sem comer. Não é porque está fazendo regime, procurando diminuir a gordurinha que está no abdômen e tal, é porque não tem o que comer. Tem menino que está chorando com fome, e a mãe diz, filho, bebe água que passa. Deus quer que como família de Deus, sejamos uma bênção. Por isso que é estabelecido dentro da igreja a ASA, a Ação Solidária Adventista, para que como igreja, como família da fé, sejamos uma bênção na comunidade onde a gente está, ou até em comunidades adjacentes, próximas, que talvez não seja menos carente do que a comunidade onde a igreja está. Mas quando se fala de ser uma bênção não é no que diz respeito apenas a atender necessidades materiais de fulano, ciclano, beltrano, da família A, B ou C. Existem outras carências, existem outras necessidades. Vivemos em um mundo carente, em um mundo marcado por momentos bastante saborosos na experiência de qualquer família. E Deus quer que a família que compõe a família do céu, a sua família, a minha família, a nossa família, seja uma bênção. Esse é o projeto de Deus através da sua família, que a sua família seja uma bênção. Agora, a sua família está sendo uma bênção? Você tem olhado as pessoas ao redor de você que têm carências emocionais às vezes, carência de atenção, tão somente, carência de pão, alguns, às vezes, carência de determinados cuidados.
Carência da palavra de Deus. E às vezes a gente fica assim, aqui se robustecendo espiritualmente, mas não sente prazer de falar para os vizinhos, os amigos, os colegas, os parentes de sangue que não fazem parte da família da fé. A gente não tem o mesmo prazer de falar de Jesus, da volta de Jesus, da lei de Deus, da palavra de Deus para essas pessoas. Se eu não tenho essa coragem, se eu não tenho esse prazer, se eu não tenho essa disposição, se eu não faço nenhum projeto no que diz respeito a isso, a minha família não está sendo uma benção. Como pastor, eu tenho muitas atribuições. Mas além disso, eu tenho os meus estudos bíblicos particulares. Semana passada mesmo eu batizei uma mãe e uma filha. Uma mãe e um filho. Que eu e minha esposa que saíamos toda semana para dar o estudo bíblico para eles. Queridos, eu sempre lutei para que minha família fosse uma bênção. Eu passo, onde eu moro não tem vizinhos que tenham carência de pão. Mas existe muita gente que se relaciona com a comunidade com a qual eu vivo, que eu percebo que tem carência de pão. Então eu vejo um flanelinha, eu vejo alguém que dorme na rua, eu vejo alguém que eu percebo, esse cara está precisando de mim para alguma coisa. E eu procuro fazer alguma coisa. Eu compro aquelas marmitinhas, né? Aquelas quentinhas de isopor. Sai em torno de 50 centavos o conjunto, a tampinha com o coisa. E ali eu boto uma comida, levo para um, levo para outro, levo para um. Eu procuro abençoar de alguma forma. Não somente dando alguma coisa, dando atenção. Alguns querem atenção, querem conversar, querem, entende? Ser percebidos como gente. Deus colocou sua família para ser uma bênção. Mas não será se você não se tocar do que Deus espera de você. E não orar ao seu Deus dizendo, meu Deus, por favor, me dá uma oportunidade de ser uma bênção. Tem um hino do nosso inário. No inário antigo era o 315. Hoje eu não sei mais qual é o número. Que diz assim, lança os olhares em torno de ti, se ajuda hoje alguém. Ser um auxílio ao teu próximo ali, sim, ajuda hoje alguém. E aí prossegue, né? Tá? Então, queridos, se você lançar o seu olhar ao redor de você, você vai perceber que tem gente que está precisando de você e de sua família. Faça da sua família uma fonte de bênção. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa, como é o resto? É isso aí. Tá certo, queridos? Queridos, família de origem, família nuclear. Mas tem algumas coisas que eu quero focalizar aqui sobre esse tema. Tá? Outra coisa é o seguinte. A minha família de origem, feia ou bonita, é a minha. Ela tem suas características. Características que são boas, características que são ruins. A minha família, bem como a sua, não é só a minha não. Tem crenças. E quando eu falo de crenças, eu não estou me referindo apenas a crenças espirituais. Crença é tudo aquilo que a gente acredita. Tudo aquilo que a gente acredita. Tá? Então, por exemplo, tem família que acredita, né? Tem mulheres que compõem uma família X, que acredita que o homem não presta. Já viu família assim? São crenças. Existem famílias, e não são poucas, onde os homens acreditam que o homem é superior à mulher. Sabe como é que nome se dá a esse conceito? Machismo. Você foi em cima. Machismo não é aquilo que defina você como macho. Alguns se equivocam. Não, sou machista porque eu sou macho, não tem nada a ver. Machismo é um conceito infeliz criado pelo diabo, que em linguagem mais erudita chama-se de androcentrismo. Andro quer dizer homem, macho no sentido macho. Centrismo, centro, é o homem como centro. O homem como o mais importante. O homem como sendo sujeito, a mulher como sendo objeto. E na prática, isso existe nos meios religiosos e fora dos meios religiosos. A lei está fazendo a sua parte para combater esta ideia. A lei, a Declaração dos Direitos Humanos preceitua que homens e mulheres são iguais.
por natureza. A lei, a Constituição brasileira, diz que homens e mulheres são iguais perante a lei. Entretanto, na prática, no dia a dia, pragmaticamente falando, homens e mulheres não têm sido iguais. Outrora, homem até era tido como sendo dono da mulher, dono dos filhos. Tudo era ele que decidia. Eu conheci membros da minha igreja, ancião de minha igreja, que decidia qual era a calcinha que a filha e a esposa ia usar. Eu conheci gente na igreja que não aceitava que mulher pregava na igreja, porque o homem é que é a peça principal dentro da igreja. Muitas coisas que revelam esse preconceito infeliz, que mostra como se o homem fosse o preferido por Deus e a mulher, em função do homem, foi criada por Deus. São conceitos que a gente recebe e a gente vive, às vezes sem nem se dar conta. Conceitos morais. A minha família tem suas características físicas. Você sabe por que eu não tenho 1,80 m? Sabe por quê? Porque na minha família ninguém tem 1,80 m. É tudo desse tamanho mesmo. Sabe por que eu sou assim, meio buchudinho? Não é apenas porque eu como muito. Tem gente que come mais do que eu e não é buchudinho que nem eu. É porque na minha família não tem um magérrimo. É tudo fofinho. Tá? E eu conheço gente que come muito mais do que eu, numa sentada, e mais vezes. E o bicho não engorda nem com a praga. E é uma luta para segurar a boca, e quando menos espero, todo dia estou fazendo minha caminhada, mas se eu vacilar um pouquinho, tum, chega a 90 ligeirinho e acaba com 1,60 m e um pouquinho, 64. Com 90 quilos, é um bujãozinho. Por que é que eu sou assim? Eu tenho minhas heranças biológicas. Então eu recebi a cor da pele, textura do cabelo, cor dos olhos. Eu recebi o meu temperamento. São heranças que a minha família passou. Existem crenças, existem ritos. Um rito que os mais antigos, especialmente no Nordeste, quero crer, eu não sei como é aqui, eu nunca vivi por aqui. Passei algumas vezes nos estados do Sul e do Nordeste, mas eu não conheço a cultura, os costumes, como é que são. Mas no Nordeste, tinha, por exemplo, o costume de quando ia sair de casa, bença mãe. Deus te abençoe, meu filho. Bença tio, bença avô, bença avó. E é uma ofensa se os mais antigos vê o seu neto sair e não se despedir dizendo bença avô, bença avó. São ritos. Os ritos são muito importantes para as famílias. Criam identificação, sinalizam um relacionamento, não só sinalizam, mas impõem até um relacionamento de respeito, de deferência. Tá? São ritos da família. Temos ritos celebrativos, quando a família se une para celebrar dias sagrados. Tá? Você sabe por que é que eu tenho um grande respeito pelo sábado? Não é apenas porque a Bíblia diz que eu tenho que respeitar. É porque eu cresci numa família que tinha respeito por dias sagrados. Minha mãe não era adventista do sétimo dia, era católica. Mas a sexta-feira santa dela era tratada com muito maior respeito do que muitos adventistas hoje tratam o santo dia do Senhor. Então eu cresci entendendo que tem dias que é sagrado, e o dia sagrado não é dia de fazer qualquer coisa. Não é dia de fazer coisas comuns. É dia de respeito. O dia sagrado para eles era tão importante que até o alimento sofre alteração. Não comem as mesmas coisas. Não brincam de bola, não isso, não aquilo e tal. E eu me recordo que, assim, o primeiro contato que eu tive com a adventista do sétimo dia foi com a mãe de uma cunhada minha. Meu irmão casou com uma jovem lá, e a mãe dela era adventista do sétimo dia. Um dia eu fui dia de quinta-feira maior
para a casa da dona Enedina, que era a sogra de meu irmão. Fui para a casa dele. E ela botou lá um pirão, entende? De carne fresca, com muita verdura, e aquela coisa gostosa. Eu nem me lembrei que era quinta-feira maior. Mergulhei naquilo lá, com todo gosto. Por que ela fez isso? Porque ela era adventista do sétimo dia. Ela não tinha esse negócio de dia de quinta-feira maior, só pode comer peixe, essas coisas e tal. Depois eu caí em mim e disse, vixe, meu Jesus, eu cometi um pecado grande. Mas já estava dentro, não tem... E eu tenho uma dificuldade, o que entra não sai pela boca nem danado. Eu já, algumas coisas já tentei vomitar, mas não sai. Sai água, mas não sai. A Edna conhece lá em Fortaleza, um amigo, Luiz Pires. Ele tem barcos de pesca. Eu já entrei de mar adentro, 100 quilômetros de mar adentro com ele, no barco dele. E o barco lá dentro parece um barquinho de papel assim, entende? Não para um instante, é o tempo todo assim. Você está aqui em cima de uma montanha de água, de repente você entra numa depressão bastante profunda e tal, e aquele negócio eu só vejo os caras vomitando. Só dando alimento para os peixes. Mas eu sou tão ruim de vômito que nem assim eu vomitava. Companheiros que iam comigo, às vezes só fazia cheirar a comida e já estava vomitando. Digo, bota para cá que eu como. Mas hoje já não como mais assim, né? Estou tentando diminuir o volume. Queridos, até a comida eles alteram. E eu recebi isso da minha casa. Respeito por dias sagrados. Respeito pelo ambiente sagrado. Você já viu na igreja católica, apostólica, romana? Menino está subindo, descendo, e brincando e rolando no meio do corredor da igreja. Já viu? Há um sentimento de respeito grande. Eu recebi isso. Às vezes eu estranho na minha igreja, quando eu vejo um pai bem à vontade, enquanto o filho está pintando e bordando dentro da igreja. Ah, mas ele está fazendo porque ele não entende. Se ele não entende, mas você entende. Faça ele entender que esse é um lugar de um procedimento diferente. É sagrado. Não é lugar para mim estar brincando de se esconder. É complexo. A gente poderia outro dia tratar sobre esse assunto. Mas o objetivo que eu quero destacar é que a gente recebe heranças da família. Algumas crenças. Agora, algumas dessas heranças são boas, mas outras não são tão boas. Eu ontem estava falando com o pastor Jazolei. Alguns maridos são ruins maridos. Algumas esposas também são péssimas esposas. Mas por que são? É simplesmente porque elas querem ser isto? É porque eles querem ser isso? Não. Porque ser humano nenhum é aquilo que é, porque decidiu que deveria ser aquilo. Ele, de repente, quando se percebe como gente, percebe que nele existem algumas práticas, algumas condutas, alguns pensamentos que ele simplesmente pratica e que às vezes até prejudica os outros, mas que ele às vezes parece que não tem controle sobre si. Eu já vi homem que maltrata a sua esposa agressivamente e assim, ele próprio sofrendo porque estava machucando quem ele ama. E ele ajoelhar e fazer promessa de que não ia mais fazer, e de repente, quando veio uma provocação igual ou superior àquela, ele de repente perdeu a força e agiu. A gente não é do jeito que a gente é, porque decidiu que assim era o melhor modo de ser. Eu até falei com o pastor Jazolei, olha, quando a gente quer comprar um aparelho desse, o que é que a gente faz? A gente vai nas lojas que oferece, ou loja física ou loja virtual, hoje tem essa oportunidade, você vai às lojas, vê o produto que eles oferecem, você vê qual a configuração, se a configuração corresponde à sua necessidade, ponto número 1, e se as configurações que correspondem à sua necessidade estão em sintonia com o que você pode pagar. Dentro do que você pode pagar, dentro daquilo que você carece, daquilo que é oferecido, você vai lá e compra. Entretanto, no que diz respeito à minha personalidade, o meu caráter não foi assim. Eu não fui a uma loja de caráter, a uma loja de personalidade, fiz ali, né, uma seleção de modelos e tal, e dizer, é esse aqui que eu quero ser. Eu de repente me percebi sendo como sou.
E de onde veio esse meu jeito de ser? Veio daqui, queridos, ó. Filho de peixe é peixinho. Filho de homem que não respeita a mulher vai ser um desrespeitador de mulher. Filho de pessoas que não têm respeito por Deus, pelas coisas de Deus, vai ser também. Só que tem um detalhe que eu quero considerar aqui a você. Eu quero considerar aqui com você. Ó, aqui eu quero considerar. Deixa eu pegar um outro lápis aqui de outra cor. Você sabe o que é uma oração? Quantos sabe o que é uma oração? Levanta a mão quem sabe o que é uma oração. Você não sabe o que é uma oração? Sabe? Que medo de participar é esse? Uma oração. Mas eu quero crer que a maioria respondeu que sabe, fazendo referência, se referindo à oração de fé, a oração espiritual, a oração religiosa. Essa existe, mas a oração que eu quero me referir é a oração gramatical. O que é uma oração gramatical? Quais os componentes principais de uma oração gramatical? Alguém me ajuda, os estudantes aqui? Uma oração gramatical, ela é composta de 3 elementos principais. Já vou adiantar. Sim, sim. Que mais? Além disso aqui, que mais? Vamos lá. Vocês que estudam língua portuguesa. Uma oração é constituída de quantos componentes? São 3, os elementos principais. Quais são eles? Eu vou colocar aqui. Vou adiantar. Uma oração, ela é constituída. Eu vou botar mais aqui em cima para eu não ficar agachando muito maltratando minha coluna. Eu vou botar aqui, ó. E escreve. Não, esse daqui está ruim de escrever. Deixa eu botar um que bota mais claro. Os elementos principais de uma oração são sujeito, mais verbo, mais objeto. Objeto. Sujeito, verbo, objeto. O que é o sujeito? O que é o verbo? O que é o objeto? Esta é uma oração. Existe o sujeito pessoal e o sujeito impessoal. O sujeito é aquele que faz as coisas. Na oração, o sujeito é aquele que faz. Então, você pegou o microfone. Você é o sujeito. O microfone é o objeto. O pegar é o verbo, a ação. Tudo que envolve ação é o verbo. Tá? Então, você pegou o prato de comida. Então, você é o sujeito. Eu estou com o microfone. O microfone é o objeto, o eu é o sujeito e o estar é o verbo, é a ação. Todas as frases são construídas assim. Todas as orações são construídas assim. Tem a oração simples, a oração composta, e aí vai. Mas, basicamente, é isso aí. Verbo, sujeito, verbo, objeto. Objeto é aquilo que a gente manipula, é aquilo que a gente leva, é aquilo que a gente traz, é aquilo que a gente empurra, é aquilo que a gente lança fora, é aquilo que a gente pega. É aquilo que a gente faz. É aquilo que a gente despreza, é aquilo que a gente preza. Tudo isso é o objeto. É o objeto. Aí, conforme eu disse, existem objetos. Conforme eu disse, existem sujeitos que são pessoais. Quais os sujeitos pessoais? São aqueles que são referidos através das pessoas verbais, através dos pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os impessoais. Os impessoais não têm pessoa no meio, mas têm ação praticadas por eles. Por exemplo, a chuva arrastou os carros que iam atravessando na margem do Tietê. Quem é o sujeito? A chuva. O que são os objetos? Os carros. O que é o verbo? Arrastou. A chuva derrubou a casa. Objeto, casa, derrubar, verbo, sujeito, chuva. São sujeitos impessoais. O que é que isso tem a ver, pastor? Com família? O que é que isso tem a ver com o assunto que nós estamos tratando? É aqui, é o pulo do gato, queridos. Eu estou tratando aqui sobre heranças.
tá? Sobre heranças. Eu estou tratando também sobre relacionamento familiar. No relacionamento familiar, às vezes eu sou sujeito, às vezes eu sou objeto. Entende? No meu relacionamento com as pessoas, no trabalho, na rua, nas amizades, às vezes eu sou sujeito, às vezes eu sou objeto. E aí tem camarada que ele não tem coragem de tirar sangue, mas ele quer que alguém mate. Ele quer que alguém morra, melhor dizendo. Ele quer que alguém morra. Tá? Roda e vira, você ouve isso nos jornais. Então ele, o Manuel, quer que o Francisco morra, por alguma razão. Mas ele não tem coragem de enfrentar o Francisco. O Manuel não tem coragem de enfrentar o Francisco. Então ele vai lá e fala para o Zé, né? Diz, olha, eu vou lhe pagar tanto, e você mata ele. Ele é o sujeito, tá? Ele é o sujeito, e o Zé é o objeto que está sendo conduzido para realizar o sonho dele, o projeto dele, o que ele quer. Ele não tem coragem de fazer, mas está usando o Zé para fazer o que ele quer, que é tirar a vida do Chico. As pessoas, às vezes que têm caráter dominante, geralmente funcionam como sujeito nas relações. E os que têm caráter recessivo, é aqueles que tudo aceita, aquele que tudo está bom, aquele que tudo está certo, que não tem vontade, que não tem sentimento, que não tem isso, não tem aquilo, e os outros só fazem as coisas por cima dele. Aí você encontra isso na liderança de igreja, você encontra isso dentro de casa, você encontra isso na liderança do país. Um camarada que está na liderança só por conta da patente, só formal, mas outro alguém é que faz as coisas por ele. Outro alguém é o sujeito, diz, olha, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo e tal. O que é que isso tem a ver com crença? Deixa eu trazer um exemplo bem próximo da gente. Eu fui pastor de uma família recém-formada. Eu vou dar nomes fictícios. Eu vou chamar a ele de João, ela de Maria. A filhinha que nasceu de Mariazinha, eu vou chamar, mas tenha certeza, não é esse o nome de nenhum deles, os nomes deles. Maria, a mulher bonita, chamava a atenção de quem passava. Se encantou pelo João. Já era meio coroa, mas pense no coroa arrumado. A Maria disse, é esse. Se casaram. Da união do João com a Maria, nasceu a Mariazinha. Aí, está a Maria, mãe, aqui, cortando a cebola, cortando o tomate, ajeitando o arroz, ajeitando o feijão, ajeitando a carne, fazendo uma coisa e outra. E está a Mariazinha, puxando na saia, na roda da saia. E a mãe perde a paciência e diz, ô João está lá, no sofá, assistindo o Globo Esporte. Isso é herança. O João que não percebe a necessidade da Maria, e vai lá e bota o avental e começa a ajudar a Maria, é herança, porque o pai dele acha que os maridos não é para estar fazendo esse tipo de serviço. E ele educa os filhos a também serem assim, e assim sucessivamente. Tudo isso é herança. Tá? Bem, mas voltando ao exemplo que eu estava citando. Então, aí a Maria esquenta a cabeça e diz, ô João, você não está vendo essa menina aqui não, me comendo juízo, me atrapalhando? Você aí na hora de sair para o trabalho, quer sair na hora certa, mas eu não vou poder fazer, porque a menina não está permitindo que eu faça as coisas e tal, e você aí bem tranquilo. Aí o João vem, pega a Mariazinha, leva para o sofá, senta lá, está lá a televisão, ele vibrando ali com Palmeiras e Corinthians e tal, essas coisas assim, tal. E a Mariazinha não para de chorar. Não para de, não fica quieta. Ele aí tenta disso, tenta daquilo, aí diz, peraí, vamos aqui minha filha, aí sai, deixa a casa e vai para a rua, passear com a Mariazinha, para ver se a Mariazinha se desestressa, se aquieta, fica tranquila e deixa todo mundo em paz. Aí a Maria mãe, quando olhou para trás que viu que o João não estava lá, cadê eles? Largou tudo e foi atrás do João, mas a Mariazinha. E chegou lá e ficou lá com eles. Você já fez tudo assim? Não. Aí porque você... Não, porque eu vim atrás de vocês. Isso aconteceu
1, 2, 5, 10, 15. Não sei exatamente o número de vezes, mas vezes suficiente para que o João começasse a ficar incomodado. Eu estou falando de coisa que eu tive que lidar com a situação. Não é coisa que eu leio em livro, não. É coisa com a qual eu tive que me relacionar para ajudar o casal a não se separar. Então, o João liga para mim. Pastor, eu estou com um problema sério no meu casamento. Eu quero que o senhor venha me ajudar aqui, porque estamos a ponto de nos separar. Tá bom, fui lá. Sentamos para conversar. Oramos, começamos a conversar. Ele aí me contou essa história aí. E aí eu pergunto para Maria: por que você age assim? Você já percebeu que você faz isso? Já. Por que você faz assim? Você não confia no João? Não, eu confio nele, por isso que eu casei com ele. Como é que você confia e toda vez que ele sai com a sua filhinha, você vai atrás? Você larga tudo que você está fazendo e vai atrás. Você já percebeu que você está demonstrando aí uma atitude de falta de confiança? Mas tal. Eu digo, vem cá, você já viu, antes você já ouviu alguém falar, ou da família de João, ou amigos de João, ou vizinhos de João, alguém que conhece o João há mais tempo que você, já falou para você que tenha cuidado com ele, porque ele não pode ver uma menininha que ele vai fazer besteira? Não. João já teve algum envolvimento com esse tipo de conduta, com pedofilia e tal? Não. Você já viu ele no relacionamento com a filhinha de vocês, fazendo o que não devia, um pai não deve fazer com a sua própria filha? Não. E eu fui fazendo as perguntas que ia colocando ela contra a parede, para ela se encontrar com ela mesma. Você não pode ser vítima, objeto de alguma coisa que você não entende por quê, mas aquilo está prejudicando o seu relacionamento com as pessoas que você quer bem. Tem muita coisa na gente que a gente herdou e não sabe de onde. E que a gente continua fazendo e prejudica quem a gente quer bem, quem confia na gente. Quem resolve enfrentar a vida com a gente. Tem muitos casos assim, que desmancha sem ter adultério, sem ter agressão física, e de repente o casamento se desmancha por conta disto, porque você não está, ligado com aquilo que está ofendendo, com aquilo que está desrespeitando, com aquilo que está minando a admiração que o outro tem por você. A Maria estava fazendo com que a admiração do marido para com ela estivesse indo pelo ralo. Porque ele percebia que ela não confiava nele, mas ela não assumia que não confiava, porque ela nem tinha consciência de que não confiava, mas de fato não confiava. Bem, nas conversas, no vai e vem, no pergunta, no responde e tal, ela soltou. Ela disse: pastor, é porque eu cresci, minha mãe me dizendo que homem não é de confiança. Pronto. Essa era uma crença que existia na família. As mulheres da família não confiavam em homens. Até se encantava por um que pregava bonito, até se encantava por um que cantava bonito, até se encantava por aquele que trabalhava e era bom filho, isso e aquilo, mas quando se aproximava para relacionamento afetivo, sempre era marcado pelo o bicho chamado desconfiança. Mais um detalhezinho sobre esta família em especial. A mãe daquela... Até hoje a gente, há poucos dias ela falou comigo, a mãe dela. Ela era mãe adotiva dessa Maria. Por que ela era mãe adotiva? Porque ela nunca casou. Na realidade ela era solteira. Nunca casou, era uma solteirona. Tem mais um detalhe. A irmã dela, a tia da Maria, também era solteira. A outra irmã também era solteira. Era uma crença de família. Homem não presta. E não casaram. Mas a filha, mesmo crendo, recebendo essa herança, essa crença, casou.
Só que no casamento, o casamento estava sendo prejudicado, atrapalhado, a infelicidade invadindo o lar por conta de uma crença que veio da família de origem. Aí eu perguntei para ela, Maria, você já perguntou para sua mãe por que ela nunca casou? Você já perguntou para ela o que foi que o irmão mais velho dela fez com ela? O que foi que o pai dela fez com ela? O que foi que o tio fez com ela? O que foi que o avô fez com ela? Ou outras pessoas que eram admiradas por ela, amadas por pessoas que eram amadas, pessoas homens, quero dizer, amadas e amados por ela. O que é que fizeram que causou esse trauma? E que por conta disso ela colocou todos os homens no mesmo balaio e disse, nenhum presta. Ela disse, não, eu nunca perguntei. Eu disse, Maria, a sua felicidade no que diz respeito a esse assunto está nas suas mãos. Você pode continuar sendo objeto, entenda agora a questão do sujeito, verbo, objeto. Você pode continuar sendo objeto desta crença, porque essa crença não é sua, você nunca teve uma experiência negativa com seu marido, nem com homem nenhum no que diz respeito a isso. Entretanto, você herdou uma herança que não é sua, e essa herança está prejudicando o seu casamento, o seu relacionamento nuclear. Você deixou a sua casa de origem, geograficamente, fisicamente, mas no que diz respeito a umas tantas crenças, você continuou agarrado, e a palavra de Deus diz, deixa. Nós temos que deixar não só fisicamente. Tem maridos que atrapalham o casamento, porque quer que a mãe, que a esposa cozinhe exatamente do jeito que a mãe e a avó cozinhavam. Então case com sua mãe, meu querido. Entende? Tem mulheres que gostariam que o marido fosse um pai, que haja quanto a isso, quanto aquilo, exatamente do jeito que o pai superprotetor agia. Deixa se quer ser feliz. Sua casa é para ser uma bênção, mas só será uma bênção se essas coisinhas forem apagadas da sua história, forem tiradas da sua vida. Herança só é herança quando a gente se apropria. Se a herança é boa, eu me aproprio. Se a herança é boa, eu me abraço com ela. Se não é boa, eu tenho que descartar. Agora é fácil? É fácil falar, queridos. Mas é você que tem que fazer a coisa. Essas heranças são muito difíceis. É por conta destas coisas que o apóstolo Paulo dizia em Romanos capítulo 7, verso 18 em diante, dizia, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Às vezes o cara não acha aquilo certo, não acha aquilo bonito, não quer fazer aquilo, mas quando ele menos se pega, está fazendo. Herança. Tá? E agora Deus quer que você resolva essa parada. Ele vai lhe dar força. Ele concede o seu Santo Espírito. Ele trabalha com você. Mas se você não quiser, ele não vai fazer por você aquilo que você tem que fazer. Olha, quando o Caim estava vivendo um problema emocional, e por conta desse problema emocional, ele estava com um sentimento muito ruim para com o irmão. Tá? Vocês conhecem a história? Né? Gênesis 4, versículo 7, ali, tá, aquela conversa lá. Então Deus chegou para Caim e diz, olha, você sabe que se você proceder bem, você vai sair numa boa. Se proceder mal, isso será contra você. Tá? Aí disse, o pecado está batendo na sua porta. Está querendo entrada. Tá? Agora, se você atender ao seu desejo, o desejo que ele tinha naquele instante, tá? Se você atendê-lo, ele vai destruir você. Ele vai se virar contra você. Você vai atender agora o que ele quer, mas esse desejo vai se virar contra você. Aí Deus completou a sentença. Cabe a quem resolver essa situação? É você. Era fácil para Caim? Não era. Tanto é que ele se deixou levar. Ele ali agiu como se fosse um objeto na mão do desejo que estava ditando as regras, ditando a conduta, ditando o que ele tinha que fazer. Deus não quer que você seja objeto.
Deus quer que você seja sujeito. Não importa o que fizeram de você. Não importa qual é a herança que passaram para você. O importante é o que você vai fazer com isso. Você vai se deixar ser dominado com isto? Por isto? Ou você vai dizer daqui para frente? Não, daqui para frente quem vai mandar sou eu. Daqui para frente quem vai dizer o que eu tenho que ser sou eu. Não o que a minha cultura disse. Não o que os meus pais deixaram para mim. Não os modelos que eu vi no passado. Eu estou vendo que essa coisa está prejudicando os meus relacionamentos. Essa coisa está me fazendo infeliz e fazendo infeliz aqueles que estão ao meu redor. Eu não quero mais continuar esse tipo de gente. Eu quero ser uma nova criatura porque eu não sou objeto, eu sou sujeito. Diga comigo. Eu não sou objeto. Repita, eu não sou objeto. Você, não deixe namorada, não se deixe ser objeto na mão de namorado, nem namorado também. Nós somos sujeitos. E o sujeito escreve a sua história. O sujeito escreve a sua história. Certo ou errada? Bonita ou feia? Seja a sua história, assuma as responsabilidades dos seus atos. Família de origem, família nuclear, é a família que você formou. É a família que você formou diante do altar do Senhor ou então diante da autoridade civil. Não deixe que essa estrague esta, nem por conta dessa desrespeite esta. Deus quer que a sua família seja uma bênção. Agora, queridos, eu vou concluir. Posso concluir? Hein? Ou posso continuar? Pergunta, né? Queridos, está com fome? Ô, Jesus, tem dó. Nem só de pão. Nem só de pão, Jaime. Ensina a palavra de Deus. Esse é outro alimento. Queridos, eu quero apresentar uma outra coisa aqui. Que está no texto. Volta para ele. Volta para ele, o texto principal. Eu nem digo mais o texto qual é. É isso aí. Meu Deus, o negócio aqui é duro. Mas vai dar certo. É isso aqui? Eu nem sei mais. Último tópico. Último tópico. Hoje à tarde nós teremos um encontro só para os casais. 16 o'clock. 16 horas em ponto. Que nome tem aqui? O texto diz o quê? 1 Timóteo 5,8. Se alguém não tem cuidado. Se alguém não tem cuidado. A palavra cuidado, ela é oriunda de uma palavra latina, a palavra cogitare. Cogitare. A palavra cogitar, ela foi transliterada para o português. O que é transliteração? É quando você pega os sons da palavra lá, na origem, e você bota nas nossas letras para cá o mesmo som. Aí vai aparecer a palavra cogitar. Cogitar. O que é cogitar? Cogitar é pensar. Isso é cuidado. A palavra cuidado vem da palavra cogitare, que foi transliterada como sendo cogitar para o português. Cujo significado é pensar. Ponto número 1. Ponto número 2. É colocar interesse. A palavra cogitar quer dizer colocar interesse. Cuidar é quando eu coloco interesse naquilo que lhe interessa. É quando eu não busco somente os meus interesses. É quando eu faço da minha família objeto do meu interesse. Isso é cogitar, é colocar interesse. Cogitar é mostrar atenção. Mostrar atenção. Olha, se eu tão somente devotar atenção ao meu filho, à minha filha, alguns não prestam atenção. E o filho cresce.
entra na puberdade, se envolve com gente que não presta e ele nem percebe. Porque não devotou atenção. Não mostrou atenção. Isso é falta de cuidado. Cuidado é mostrar atenção, é cogitar. Cogitar é mostrar atenção. É manifestar interesse. O que lhe interessa, me interessa. Mas tem gente que o que é seu não tem importância. Não manifesta interesse. Não manifesta atenção. É revelar. Atitude de desvelo. De preocupação. Tem gente que vive como se somente ele existisse. Então, Deus me deu a minha família. E fez com que eu procedesse de uma outra família. Para que eu manifeste cuidado. Para que eu pense na minha família. Onde quer que eu esteja. Eu estou aqui, mas não estou separado da minha família. Muito embora ela está em Teresina, no Piauí. Ontem eu peguei no sono conversando com eles. Porque eu estava cansado. Eu não dormi. 2 horas fui para o aeroporto. 3h30 decolei. Cheguei 6h30 e acabou o dia todo. Só cheguei 6 horas da tarde no hotel. Estava quase cansado, não estava? Peguei no sono conversando. Demonstrar preocupação. Minha esposa estava com um problema no braço, tinha ido ao hospital. E aí eu preocupado. Como é que está? Foi que deu? Passou o quê? Está doendo e tal? Preocupação. Tem gente que não está nem aí para os seus. Nós temos essa obrigação. Devotar atenção, cuidado, preocupação. Isso é cuidado. A palavra de Deus diz que aquele que não cuida dos seus, especialmente os da própria casa. Deixa eu dar só um parêntese aqui sobre a questão cuidado. Aqui eu quero também destacar a importância de cada uma. A família de origem é importante. Mas na sua relação, Deus, familiar, a mais importante é essa hoje, tá? A união familiar mais importante que existe é a família nuclear. Por maior que seja a sua deferência, por maior que seja o seu amor, por maior que seja o seu respeito para com a sua família de origem, seu nome é Ivonete. Mas o seu maior cuidado, a sua maior atenção, o seu maior desvelo é para com o antenor. Tem que ser maior, inclusive, até do que com os filhos. Amigos, essa relação é tão sagrada, é tão importante para Deus, que Deus disse, referindo-me aos meus pais, olha, deixa, e se une a ela. Ponto número 1. Ponto número 2, nesse texto, Deus disse, olha, tenha cuidado dos seus, que é a minha família de origem. Mas, especialmente de quem? Especialmente de quem? Principalmente de quem? A família nuclear. Não se sinta enciumado. Mamãe, papai, porque o seu filho tem muito desvelo para com a esposa, ou a sua filha muito desvelo para com o seu marido. Incentive isso, porque o seu sonho é ver sua família, o seu filho ou a sua filha feliz com o seu companheiro, com a sua nova família. Não fique brigando por atenção, puxando a coisa para você. Não. Quanto mais feliz ele for lá, melhor. Um dia pai e mãe vai. Filho fica e tem que ficar feliz. Alguns pais e mães vão para o caminho de todos os mortais e deixam a família infeliz. Porque ficou disputando. Cuidado. Não é a recomendação de Deus. Queridos, a questão do cuidado, qual é a ideia aqui? A ideia que o texto passa é que fé e cuidado não podem andar divorciados. Eu não posso, por conta da fé, por conta da minha fé, por conta da minha religiosidade, por conta da minha espiritualidade, eu não posso deixar de manifestar interesse por minha família, de cuidar da minha família.
de manifestar atenção, de fazer da minha família objeto de preocupação, de fazer da minha família objeto de maior interesse. Tem gente que diz, não, primeiro a igreja, depois a casa. Não, meus queridos, é primeiro a casa, depois a igreja. A sua primeira igreja é a sua casa. Lute para mantê-la em comunhão com Deus. Família, cuidado. Tá? A ideia aqui, queridos, é que aquele que diz amar a Deus, diz ser leal a Deus, mas não tem cuidado pela sua família, não tem verdadeira religião. É uma negação da fé. Por isso que o texto diz: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da própria casa, a sua família de nuclear, está negando a fé. É uma negação da fé. É uma negação da fé. E é pior do que os incrédulos. Porque tem incrédulo que é marginal, é traficante, é isso e aquilo, mas tem um maior cuidado com o seu filho. Tem um maior cuidado com a sua esposa. Mexa na mulher do traficante para você ver se não amanhece morto. Ele cuida dos seus. Quando eu trabalhei com o pastor Ney lá em Aracaju, houve um período que eu era o pastor da igreja central de Aracaju, e naquela igreja nós tínhamos um ministério carcerário, feito, a diretora dos ministérios carcerários, a irmã doutora Luísa. A gente visitava todas as penitenciárias e eu batizei em um ano só cerca de 50 pessoas, só nas penitenciárias. Eu tinha na penitenciária ancião, eu tinha diácono, eu tinha diretor de escola sabatina e assim por diante. Pessoas que foram alcançados dentro das grades para a esperança da volta de Jesus. Eu ia lá fazer Santa Ceia, eu ia lá fazer batismo, mas os presos diziam para mim: pastor, você lembra da doutora Luísa, lembra? O irmão Anselmo? Isso. Aí os irmãos presos, sempre, quando via que eu estava me demorando, chegava assim e dizia: pastor, nunca fique aqui até o último final, até o último minuto, até o minuto final da visita. Mas por quê? Eu gosto tanto de estar com vocês. Não é isso, pastor. É porque aqui, depois que a família vai embora, a família do preso vai embora, isso aqui vira uma terra de cão, pastor. Ninguém aqui tem respeito por nada, nem por ninguém. Vida nenhuma tem valor aqui, depois que a família dos presos vai embora. Então, se você permanece aqui, e a família dele já foi embora, a família, e ele quiser usar você como um escudo, como um instrumento de pressão, para fazer o diretor soltar alguém, para fazer o diretor atender a algum clamor deles, ele pega você e não está nem aí, se vai lhe tirar a vida, se vai lhe causar estresse, se vai... Não. Então, 20 minutos antes, pastor, de dar o toque final, cai fora. Que é mais ou menos o tempo que a família deles está aqui. O que é que eu destaco aqui? Eles são marginais, escória da sociedade. Mas eles têm o quê? Cuidado pela família. E por conta do cuidado que tem pela família, eles não fazem coisas ruins quando a família está presente. Cuidado, queridos. Agora o cara diz que é crente, diz que tem o Espírito Santo, que guarda a lei de Deus, alguns que são vegetarianos até, mas não tem bom trato com a família. Não se preocupa, não tem desvelo, não tem atenção, não mostra interesse. Não só é uma negação da fé, mas é pior do que os incrédulos, do que os infiéis, do que os marginais. Se você é assim, você é uma vergonha ao Evangelho de Jesus Cristo. Tá? Acho que está bom, né? Vou terminar. Deixa eu ver que hora é essa. Eu acho que aquele relógio ali está errado. Pior que não, está certo. Queridos, Deus deu 2 ingredientes, 2 substâncias, 2 instrumentos para mim e você vivermos vitoriosamente neste mundo. Um deles é o amor, o outro é a fé. Só que o cuidado
onde entra o cuidado aqui na relação com fé e amor? O cuidado é um instrumento que Deus me dá para que eu verifique o tamanho do meu amor para com vocês, para com a minha família. Eu não tenho como verificar a dimensão, o tamanho, a qualidade do meu amor se não for através do cuidado. E é por conta da falta de cuidado que muitos vão se perder. Jesus lá, em Mateus 24, lá diz assim, olha, quando eu estiver voltando, muitos me dirão, naquele dia, mas Senhor, e nós? Você já está voltando com a tua igreja, e nós? Nunca vos conheci. Como se a gente pregou, a gente curou, a gente fez isso, a gente teve vida de igreja, devolvia dízimo, guardava sábado e tal, não comia carne de porco, não tomava cachaça, era contra aborto, era contra isso, era contra aquilo e tal. Nunca vos conheci. Como? Porque eu estive preso e vocês não me visitaram. Eu estive com fome, vocês não me deram o que comer. Eu estive com sede, não me deram o que beber. Eu estive doente, vocês nada fizeram por mim. Ou seja, vocês não manifestaram? Cuidado. É através do cuidado que Deus vai medir. Não somente o tamanho do seu amor, mas também o tamanho da sua fé. São Tiago disse, mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé com a obra. Como é que um irmão chega perto de você e está carente de fome, e você despede a ele dizendo, vá em paz, que Deus te abençoe, e não dá o que comer? A sua fé é uma fé morta. A maneira de verificar o tamanho da sua fé é através do cuidado. Por isso que o texto disse, se você não tem cuidado, não só é uma negação de fé, mas também faz de você uma cabra pior do que os que não creem em Jesus Cristo, dos que não têm em Deus. Mas família é também família da fé. É também família da fé. Não é isso que o texto, não é isso que nós consideramos? O que é família? É aqueles que são unidos pelo mesmo interesse, pela mesma fé, pelos mesmos objetivos. Todos nós aqui estamos unidos por este mesmo objetivo. Unidos pelo batismo. E nós temos nesta manhã 3 pessoas que vieram aqui para publicamente dizer, nós temos a mesma fé que vocês. Nós temos os mesmos interesses que vocês. Nós temos a esperança do mesmo céu, e do mesmo novo céu e da mesma nova terra. E por isso, queremos oficialmente fazer parte também desta família da fé. E isso só será possível mediante o batismo. Por isso eu quero convidar então as 3 aqui à frente. Será feito então agora pelo nosso ancião aqui, o Joabe. É Joabe? Não. É o Joabe que vai fazer? Vem cá, Joabe. Ah, pensava que era o Deus. É o primeiro ancião. Meu irmão, eu estou apertando a mão de um cabra importante, viu? É isso aí, deixa eu ver isso aí. Ele vai ficar então com os minutos que se segue fazendo esse profissão de fé. Enquanto isso eu vou botar uma nova roupa para entrar no tanque batismal. Feliz sábado aos irmãos. Que alegria estar nesse momento aqui com esse povo lindo, maravilhoso, que se entregaram, estão se entregando para Cristo, né? Pastor, um dado interessante, hein? Eu e minha esposa, nós se batizamos juntos e não sabíamos que ia casar um dia. E hoje temos uma família maravilhosa. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. E minha sogra também. Levei no pacote. Mas Deus seja louvado por isso. É muito bom, eu fico feliz demais ao ver a Edmila, minha prima, ao ver a Samira, ao ver aqui a Pamela, uma grande amiga, né? Pamela e o nosso amigo Fabiano, fico feliz demais. Fico feliz também em ver a igreja cheia de lenço amarelo. Como eu fico feliz, como eu fico emocionado ao ver que vocês, jovens, estão dedicados a estar aqui na igreja, louvando, agradecendo a Deus e nos caminhos de Deus. Que vocês sempre sigam esse caminho, nunca desviam deles. Agora, nesse momento, a gente vai ler os votos aqui, e eu gostaria que vocês falassem sim nas perguntas que eu vou ler aqui, tá bom? Vamos lá. Aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal e deseja viver em um relacionamento rendetivo com Ele? Amém. Aceita os ensinamentos da Bíblia, tais como expressos na Declaração de Crenças Fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia
e seu comprometimento, pela graça de Deus, a viver em harmonia com esses ensinos? Amém. Deseja ser batizados como uma expressão pública de sua fé em Jesus Cristo para ser aceito na comunhão da Igreja Adventista do Sétimo Dia e deseja apoiar a igreja e sua missão como um fiel mordomo mediante sua influência pessoal, dízimos e ofertas e uma vida de serviço? Amém. Que maravilha. Vocês estão aqui demonstrando perante esse público, perante a igreja, que vocês estão aceitando a morte de Cristo na cruz do Calvário e através do batismo de vocês estão demonstrando para a igreja que vocês aceitaram essa salvação. Isso é um motivo de muita alegria. Nesse momento, vamos nos colocar de joelho. Eu gostaria que a igreja permanecesse como está. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, amantíssimo Pai que nos céus habita, Senhor. Estamos, ó Pai, aqui perante aos teus pés, ó Deus, no teu santo altar, ó Pai. Primeiramente, para te agradecer, porque aqui temos, ó Pai, 3 almas que está se entregando, ó Pai, e está demonstrando a sua entrega perante a igreja, ó Pai. Senhor, eu te peço que o Senhor venha abençoar individualmente cada pessoa dessas que está aqui na frente, Senhor. Que a tua santa mão poderosa, ó Deus, venha ajudar, venha abençoar. Sabemos que a luta do cristão não é fácil, ó Pai. Sabemos que as dificuldades virão, mas que sigamos firmes nessa certeza que tu é o nosso Senhor, que tu é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Jesus Cristo, que reina hoje e sempre, ó Pai. Obrigado por tudo, é isso que eu te peço, te agradeço. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Estamos com a Samira, uma pré-adolescente, está em plena força da sua juventude e mostrando que está ligada com as recomendações do céu. Por isso está aqui, para publicamente abraçar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Aqui estão os pais da Samira, que vieram testemunhar de perto este ato, que é um dos mais felizes e abençoados que qualquer família pode sonhar para os seus filhos. Os Desbravadores, que é a outra família da qual a Samira faz parte, também está vindo aqui e agora para testemunhar este momento sagrado e para celebrar com ela este momento que é um momento de muita vitória. Louvado seja o nome de Deus, portanto, por toda essa experiência, por todo este momento que esta igreja está vivendo aqui e agora. Louvado seja o nome de Deus pelo esforço missionário realizado pelos Desbravadores, bem como pela igreja, a equipe missionária da igreja, pelo pastor desta igreja. Que a graça do Senhor Jesus Cristo inunde o coração de vocês e recompense cada vez mais a vida de vocês em todos os aspectos da existência de cada um aqui. Vamos então ao batismo. Eterno Deus, nós te agradecemos, porque este momento chegou na vida da Samira, ó Pai. E ela aqui está publicamente expressando a fé e o amor que tem para contigo, e o desejo que tem de viver no novo céu e na nova terra. É por conta disto que aqui está para ser batizada, e eu, como ministro da tua palavra, cumprindo a tua ordem, bem como ao desejo do coração desta tua filha, realizo alegremente o seu batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
sempre avante assim marchamos, fiéis às tuas leis. Devemos ao mundo anunciar as novas da salvação. Em Cristo virá em breve dar o galardão. Amém? Está parecendo a água do Piauí. Eu estou aqui numa água, a temperatura está igual à temperatura natural dos batismos que eu faço em Teresina, viu? Ok, queridos, aqui estamos com a Edmila, bastante feliz, porque esse momento chegou. Foi um momento sonhado, que agora virou uma realidade, bastante vivida. Isso, vem o herdeiro dela, para testemunhar este momento feliz e abençoado de sua mãe. Outros familiares também se aproximam para testemunhar este momento sagrado. Família grande, família abençoada. O momento do batismo é um momento super especial. Especial para a pessoa que está sendo batizada. É um momento especial para a pessoa que contribuiu, né, para a instrução bíblica. É um momento especial para a igreja. E tenha certeza, Pamela, né? É um momento super especial para o céu. A Bíblia diz que uma festa está sendo feita lá nos céus. Os anjos estão cantando muitas glórias ao Senhor, porque você está neste momento oferecendo o melhor presente para Jesus, que é o seu coração. A alegria é tão inundante neste momento, que a Pamela ela quer extravasar esta alegria. Ela já começou a extravasar através da emoção, as lágrimas pedindo passagem. Mas ela vai neste momento misturar lágrimas com a melodia da música que ela vai entoar, para a honra e glória de Deus, como sinal de sua gratidão, como sinal de sua felicidade por este momento ter chegado. É ele que vai cantar a mensagem para ela. Agora a Pamela mesmo que ia cantar. Bastante feliz e emocionada, porque ela tem certeza que de fato Jesus tem o melhor para ela. Por isso então, nesta hora, ela quer entregar também o que há de melhor nela para Jesus, que é o coração. Louvado seja o nome de Deus por sua decisão. Eterno Pai, nós te agradecemos porque este momento chegou e será consagrado mediante essa entrega, na qual a Pamela ela publicamente fala da fé, do amor, da gratidão que tem para contigo, mediante esse desejo de ser batizada. E eu, cumprindo a tua ordem, bem como o desejo do seu coração, alegremente participo deste seu momento, realizando o seu batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Esse é um momento feliz. É um momento abençoado. É um momento tão feliz, queridos, que às vezes só o sorriso não é suficiente para expressar a alegria e a felicidade que invade a alma de alguém. Momento deste, às vezes se mistura lágrimas com sorriso, para poder expressar a verdadeira alegria que está invadindo o coração desta hora. Louvado seja, portanto, o nome de Deus, por tudo aquilo que aqui e agora aconteceu pela graça do céu. Eu quero concluir. E quero fazer uma oração antes da conclusão. Eu quero fazer uma pergunta. Vocês se lembram do sermão, não lembram? Das coisas que nós consideramos. Deus quer fazer da sua família uma bênção, tá? Ele quer que a sua família seja uma bênção. Entretanto, não sê-lo-á, se você não manifestar interesse. Entretanto, isto não acontecerá, se o maior interesse de felicidade não for seu. Se o maior interesse de ver sua família como sendo uma bênção também não for seu. Esse interesse. Se for só o interesse do céu. Porque só o interesse do céu, ele não é causativo. Não é só porque Deus quer que vai acontecer. Nesse caso não. Porque depende de você que tem vontade, que tem sentimento, que tem desejo. E o desejo de Deus no que diz respeito à sua felicidade não pode ser maior do que a sua. Ou do que o seu desejo. Eu pergunto. Diante das coisas que foram consideradas, você acha que sua família está no que devia estar? Ou que precisa de algum retoque do Espírito Santo para que de fato a felicidade seja real na sua casa e a sua casa seja uma casa de bênção? Quantos acham que isso? Que precisa do retoque do Espírito Santo? Quantos reconhecem que precisam de fato melhorar algumas coisas dentro de casa, nos conceitos, nos sentimentos, na conduta, no trato um com o outro, para que de fato a sua casa seja uma bênção? Quantos acham isso? É isso aí. Eu vou querer orar por vocês, tá? Mas eu quero fazer uma outra pergunta. Deixa eu deixar de lado aqui essa pergunta, mas segura ela na sua cabeça. Eu quero perguntar o seguinte: há na sua vida alguma coisa que está lhe entristecendo? Está tirando o seu sono? Está lhe perturbando? Algum sonho que você gostaria de alcançar e ainda não foi alcançado? E você gostaria de colocar isto agora nas mãos de Deus? Tem? Se tiver, eu quero orar por você. Isso. Outra pergunta. Tem na sua casa? Tem na sua casa? Tem na sua casa alguém que você quer bem? Você é batizado, não é? Você está esperando Jesus Cristo para encontrar com Ele. Mas tem na sua casa de sangue alguém que não crê no que você crê? Ou que se crê ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus e você gostaria de ver isto acontecendo antes de Jesus voltar? Tem na sua casa esse alguém? Eu quero orar para que Jesus atenda esse seu desejo. Última pergunta. Última pergunta. Eu paro nessa pergunta. Tem alguém aqui que crê na volta de Jesus, crê na palavra de Jesus, mas ainda não foi batizado como prova de que crê? Tem alguém aqui que ama Jesus, mas ainda não foi batizado como prova desse amor? Tem? Levante a mão. Eu quero orar por você. Temos mãos que se levantam. Você quer um dia se batizar como prova desse amor para com Jesus? Levante a mão se quiser. Se não quiser, fique com a mão. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Momentos aqui. Eu sei que foi puxado, mas foram momentos compensadores, ó Pai. Sentimos a Tua presença neste lugar. E entendemos que se Tu voltasses agora para buscar a igreja, todos iríamos contigo. Porque o sentimento que invade nossa alma nesta hora são os mais puros, são os mais santos, são os melhores. Gostaríamos que um momento como esse não passasse de nós. Todavia, Pai, nós vamos sair agora, vamos para as nossas casas. Quem sabe no caminho vamos ver coisas, vamos encontrar coisas. Se não agora, mas em outros momentos da vida, que tentarão assaltar de nós o sentimento que invade agora a nossa alma. Que o Teu Divino Espírito Santo, ó Pai, continue em nosso coração.
fazendo com que, a despeito do mundo ao redor no qual a gente tem que viver, a gente tenha sempre este olhar voltado para ti. Que a gente tenha sempre um sentimento de cuidado para com a família que tu nos destes, de amor. E que neste ato, o cuidado, se manifeste o nosso amor e a nossa fé para contigo e de uns para com os outros. À tarde estaremos aqui com os casais. Trazemos aqui para partilharmos mais bênçãos dos céus. Leve-nos, portanto, em teu cuidado e carinho. Abençoa todos os componentes da igreja e os familiares aqui representados. A família pastoral desta igreja. Que eles continuem sendo uma bênção neste lugar. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Deus abençoe.